energia, essência. Sete é uma entidade espiritual não física, uma essência de personalidade energética que foi canalizada pela escritora e poeta americana Jane Roberts a partir de 1963. Os ensinamentos de Sete, transmitidos através de Jane Roberts, formaram o que é conhecido como material de Sete, ou D7 material, uma vasta obra que se tornou muito influente nos campos da metafísica e da espiritualidade. Aqui estão os pontos principais sobre quem Sete afirma ser e o que ele ensina. Essência de personalidade energética. Sete se descreve como uma entidade que não está mais focalizada na forma física. Ele é mais velho que a humanidade, em termos de compreensão de idade, e afirma ser a essência de uma personalidade que já viveu muitas existências. Consciência e realidade. A principal mensagem de Sete é que nós criamos nossa própria realidade pessoal através de nossas crenças, pensamentos e emoções. Ele enfatiza que o ponto de poder está no presente ponto. A natureza da alma. Ele oferece uma visão abrangente sobre a natureza da alma, ou entidade, e sua continuidade. A consciência, segundo ele, existe independentemente dos corpos físicos, e os indivíduos vivem múltiplas existências que ocorrem de forma simultânea, e não apenas sequencial. Não físico. Sete não se enquadra em definições convencionais de espírito guia ou fantasma, mas sim como uma consciência que reside em dimensões não físicas, com acesso a verdades que a humanidade física parece ter esquecido. Em resumo, Sete é a fonte de uma filosofia metafísica complexa e profunda que explora temas como a criação da realidade, a natureza da consciência, a reencarnação e o potencial ilimitado do ser humano. O conceito de você cria sua própria realidade, VCSCR, é o pilar fundamental de todo o material de Sete, sendo a base de sua filosofia metafísica. Trata-se de uma ideia que coloca o poder da manifestação diretamente nas mãos do indivíduo, afirmando que o mundo que percebemos é um reflexo direto do nosso estado interior. A base do conceito. De acordo com Sete, a realidade física não é uma entidade objetiva e independente que existe lá fora. Em vez disso, ela é uma projeção ou uma manifestação contínua de sua realidade interior. O universo funciona a partir do princípio de que a consciência cria a forma, e não o contrário. O mecanismo de criação, pensamentos em matéria. Sete ensina que os pensamentos, emoções e intenções não são meros eventos mentais passageiros. Eles são formas de energia eletromagnética que têm a capacidade de se traduzir em matéria física. Tradução da consciência. Assim como você traduz sentimentos em palavras faladas ou escritas, o seu eu interior traduz seus pensamentos e emoções mais fortes em paisagens, eventos e experiências que compõem sua vida diária. Seu ambiente físico, sua casa, seu trabalho, as pessoas que você atrai, é o pano de fundo criado por você. O self interior. O processo não é feito apenas pelo seu ego, a mente consciente que você conhece, mas por um eu interior muito mais poderoso, que está interligado com a fonte ou Deus, chamado de tudo o que é. Esse eu interior usa a força de suas crenças para moldar a realidade. 2. O poder da crença. A chave para o VCSCR não reside nos pensamentos superficiais, quero um carro novo, mas nas crenças profundas e muitas vezes inconscientes que você tem sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a natureza da existência. Crenças inconscientes. Se, conscientemente, você deseja sucesso, mas no fundo acredita que é indigno ou que o mundo é um lugar cruel, é essa crença subjacente e poderosa que será manifestada na sua realidade externa. A verdade pessoal. A realidade se alinha à sua crença dominante. Se você acredita firmemente que a escassez é inevitável, a escassez se manifestará. Se você acredita que a vida é cheia de oportunidades, seu ambiente refletirá isso. Mudar sua realidade exige, primeiramente, identificar e alterar suas crenças centrais. 3. Responsabilidade e o ponto de poder. Uma implicação crucial do VCSCR é a responsabilidade total pela sua experiência de vida, o que remove a mentalidade de vítima. Fim da culpa. Se você cria sua realidade, não pode culpar o destino, a sorte, o azar ou outras pessoas pelas suas frustrações. Reconhecer isso é o primeiro passo para recuperar seu poder. O ponto de poder é o presente. Agora Sete enfatiza que a força criativa está sempre no presente. Embora existam vidas passadas, reencarnação, elas não ditam rigidamente suas circunstâncias atuais. Cada momento é uma escolha criativa, e é no agora que você tem a capacidade de alterar o curso de sua experiência ao mudar seus pensamentos e crenças. Em suma, Sete oferece um mapa para que cada indivíduo se reconheça como um Deus escondido na criatura humana, com a habilidade de formar sua experiência ao trazer seus pensamentos e sentimentos mais profundos para a realidade.
te disser que a razão que faz você sentir que está vivendo em um sonho não é porque está imaginando coisas, mas porque você realmente está. 7. A entidade canalizada por Janie Roberts revelou algo que desafia tudo o que pensamos que sabemos sobre a existência. Nós já estamos experimentando o que chamamos de pós-vida, mas o nosso aparato perceptual foi deliberadamente fechado para criar a ilusão de realidade física linear. Pense sobre isso mecanicamente. Múltiplas frequências de rádio ocupam o mesmo espaço simultaneamente, mas seu aparelho só pode sintonizar em uma por uma vez. 7 descreve a realidade como operando através de camadas de sistemas similares, múltiplas dimensões de existência transmitindo através das mesmas coordenadas, com a nossa consciência agindo como um filtro de sintonia. As crianças geralmente lembram realidades mais expansivas antes que o condicionamento social os ensine a desmentir essas percepções como imaginação. Isso não é progresso de desenvolvimento, é filtro sistemático. Nós nascemos com o que Seth chamou de amnésia de nascimento, um apagão temporário de consciência desenhado para uma experiência física imersiva. A morte física não é uma jornada em algum lugar novo. É simplesmente retirar os filtros perceptuais que nós vestimos desde o nascimento, como remover os óculos que você esqueceu que estava usando. Imagine que você está em um quarto com 3 estações de rádio transmitindo simultaneamente através do mesmo espaço. A maioria das pessoas só ouve o sinal mais alto, aquele que toca música pop famosa, e assumem que é o único. Mas um operador de rádio treinado sabe que, ajustando o padrão de frequência apenas um pouco, estações completamente diferentes surgem do que parece um ar vazio. O sistema de camadas de Seth funciona exatamente assim, exceto que, em vez de rádios, estamos falando de linhas de realidade ocupando o mesmo espaço dimensional que você está sentado agora. Vamos começar com o sistema 1, a realidade que você acha que conhece. Este é o seu mundo físico, a cadeira que você está sentado, as paredes ao seu redor, o peso do seu corpo. Ele aparenta ser sólido, permanente, funcional. Mas aqui é onde os ensinamentos de Seth se tornam revolucionários. O sistema 1 não é a fundação da realidade em si. É uma projeção, como uma tela de filme mostrando imagens geradas em outros lugares. Onde a ação real acontece na sala de projeção. Os outros sistemas, a maioria das pessoas nunca aprendem a perceber. Pense em sua tela de celular. Você vê aplicativos, fotos, mensagens. Eles parecem ser reais e imediatos. Mas cada pixel é gerado por processos complexos ocorrendo em chips e circuitos que você nunca experimentou diretamente. O sistema opera de forma similar. O que você percebe como matéria sólida é, na verdade, o resultado de cálculos de probabilidades e decisões de consciência ocorrendo em dimensões que seus sensores físicos não podem detectar. É aqui que o sistema 2 entra na imagem. E é aqui que as coisas se tornam interessantes para entendermos nossa situação de afterlife. O sistema 2 é o campo de probabilidades. O reino onde pensamentos existem antes de se cristalizar em eventos físicos. Imagine-o como uma grande biblioteca contendo cada versão possível de cada momento. Seus pensamentos agem como atratores magnéticos puxando livros de probabilidades específicos e manifestando-os no sistema 1. Você acessou o sistema 2 inúmeras vezes sem percebê-lo. Lembra aquele momento em que você sabia exatamente o que alguém ia dizer? Aquele lampejo de conhecimento criativo que resolveu um problema que você estava lutando por semanas? Aquela dor de cabeça que te fez tomar um caminho diferente para casa, e depois descobriu que você evitou um acidente? Essas não são coincidências, ou sorte. São instâncias de sua consciência se ajustando brevemente ao sistema 2 onde a informação flui de acordo com regras completamente diferentes do que a causalidade física. Pense em sonhos superreais que já teve, onde você acorda com uma compreensão completa, não apenas compreensão intelectual, mas conhecimento visceral de como todos os momentos existem ao mesmo tempo, e as experiências imaginadas parecem ser muito mais do que esta realidade vivida. A informação não veio através de análise lógica ou pesquisa, ela chegou completamente formada, como um download de um arquivo de algum vasto banco de dados, acessado inconscientemente durante o sono, o que nos traz para a revelação mais chocante. Sistema 3. Esta é a dimensão entre a vida e de acordo com Seth, nós habitamos agora mesmo. Sistema 3 é onde existem entidades desconhecidas, o que chamamos de espíritos, guias, amados mortos, mas aqui está o choque. A maior porção da sua própria consciência está permanentemente posicionada no Sistema 3. O que você considera como você, sua personalidade desperta, é na verdade apenas um pequeno foco de uma consciência muito maior que nunca deixou a dimensão de pós-vida. Considere suas experiências de sonho mais atentamente. Quantas vezes você despertou de um sonho que se sentiu mais vivo, mais emocionalmente rico, mais real do que sua vida desperta? Em sonhos, você regularmente encontra parentes mortos, recebe informação que você não poderia ter conhecido, visita lugares que não existem no Sistema 1, mas aparentam ser absolutamente autênticos.
7 sugere que essas não são produções de fantasia de um cérebro dormindo, são experiências diretas do sistema 3, aonde sua consciência naturalmente retorna quando não está focada na realidade física. A mecânica de como esses 3 sistemas se conectam é crucial para a compreensão de por que a maioria das pessoas não consegue percebê-los. Sua consciência funciona como uma lente de zoom. Quando você se concentra no sistema 1, preocupado com impostos, trânsito, horários de trabalho, as outras dimensões se esvaziam para o plano de fundo. Mas quando você relaxa, foco intenso, quando você medita, sonha, ou entra nesse estado mais amplo antes de dormir, sua consciência naturalmente se expande para cobrir os outros sistemas. Isso cria uma implicação chocante que a maioria das pessoas não está pronta para considerar. O que chamamos de vida é na verdade um foco concentrado dentro de uma experiência de vida posterior. A morte não é uma transição de vida para a vida posterior, é uma mudança de foco escuro para a consciência expandida. Você não é um ser físico tendo experiências espirituais ocasionais, você é uma consciência multidimensional tendo uma experiência física temporária. A razão pela qual isso se sente tão contraintuitivo é que o sistema opera sob a ilusão de tempo linear e matéria sólida. Mas no sistema 3, o tempo anda em todas as direções simultaneamente, passado, presente e futuro interligam. Isso explica esses momentos incômodos quando a realidade física de repente se sente fina, insubstancial, como um palco que você poderia caminhar direto e através. Você não está perdendo seu controle sobre a realidade, você está percebendo a realidade como ela realmente é. Quer começar a reconhecer esses momentos em sua própria experiência? Comece com pequenas observações. Note quando você só conhece algo sem razão lógica. Dê atenção a esses segundos separados quando lugares familiares parecem um pouco diferentes, como se você estivesse os vendo de um ângulo alterado. Observe a qualidade da sua atenção durante o dia. Quando se sente afiado e focado contra vago e disperso. O mais importante é reconsiderar sua relação com sono e sonhos. Em vez de considerá-los como um tempo desesperado ou um tiro neural sem sentido, aproxime-os como seu retorno noturno para o sistema 3. Mantenha um jornal de sonhos. Anote símbolos recorrentes, encontros com pessoas que não existem na sua vida desperta, mas se sentem completamente reais. A realidade de 3 camadas não é a filosofia teórica, é a estrutura de espaço dimensional que você ocupa a cada momento. Entender esses sistemas muda tudo sobre como você navega a vida e a morte, porque você começa a perceber que eles não são opostos, mas diferentes frequências da mesma existência contínua. Imagine isso. Você é um arquiteto, mas em vez de desenhar edifícios que levam meses para construir, cada planta que você desenha materializa instantaneamente em uma realidade sólida. Cada desenho frustrado se torna uma estrutura permanente. Cada ângulo rabiscado vira um monumento de raiva. Cada rascunho duvidoso se manifesta como um labirinto de terror. Isso não é um cenário de fantasia. Segundo 7, isso é exatamente o que você está fazendo agora, 24 horas por dia, em dimensões de realidade que existem só além da sua percepção física. Aqui é o que a maioria das pessoas não percebe, o reino do afterlife. Ele opera sem o equipamento de segurança que a realidade física oferece. No sistema 1, nossa dimensão física, há um atraso enorme entre pensamento e manifestação. Você pode pensar, odeio o meu trabalho sem o seu escritório implodir. Você pode fantasiar sobre a vingança sem armas aparecerem em suas mãos. Você pode se preocupar sobre um desastre sem que um temporal se forme. A realidade física te dá tempo de mudar sua mente, de reconsiderar, de escolher pensamentos diferentes. Mas no sistema 2, esse atraso não existe. Cada pensamento persistente, cada padrão de pensamento, cada hábito emocional, cada crença que você repetiu centenas de vezes, já está construindo estruturas na linha entre a meia-vida. Pense nisso. Enquanto você está conscientemente preocupado em lidar com o trânsito e pagar as contas, sua mente inconsciente está transmitindo continuamente em dimensões em que pensamentos têm a consistência de uma argila e emoções trabalham como equipes de construção. Agora no sistema 2, onde a forma não está limitada ao corpo físico, e não é precedida pela matéria, estas limitações não se aplicam, e consequentemente, a mente influencia diretamente a matéria, e sem as limitações de sua forma. O corpo físico age como uma barreira, entre a intenção e a criação. Imagine que você passou anos cultivando ansiedade crônica sobre dinheiro, constantemente se preocupando com contas, antecipando seu colapso financeiro, e sentindo aquele medo em seu estômago cada vez que você conferia sua conta bancária. Na realidade física, esses pensamentos podem influenciar suas decisões, mas eles não criam entidades. Porém, no reino do afterlife, esse padrão persistente de pensamento temeroso, constrói o que Seth chama de construtores de medo. E essas entidades se alimentam de seja qual for a carga emocional, e a intensidade, que você os tem alimentado. E quando você eventualmente faz a transição além do corpo físico, esses construtores,
e a sua própria construção estará lá te esperando, tão real quanto qualquer construção física, e povoada pela sua própria intensidade emocional que você tem alimentado por décadas. Os mecanismos dos sistemas funcionam de uma maneira em que a consciência naturalmente se organiza em formas. Na realidade física, esse princípio de organização funciona lentamente através de processos biológicos e físicos. Nas dimensões do afterlife, a consciência se forma diretamente, imediatamente e completamente. Seus pensamentos habituais não são apenas eventos mentais, são plantas arquitetônicas sendo executados em tempo real pelas forças criativas fundamentais da realidade em si, que são frutos de sua imaginação. E por isso que Seth explica que o céu e o inferno não são destinos que você viaja após a morte. São simples consequências lógicas que você construiu através de seus modelos persistentes, mentais e emocionais. A pessoa que vive em ressentimento crônico, reagindo às mesmas feridas e violências e imaginando todos os cenários possíveis que confirmam e validam o seu estado emocional numa forma de vingança retrocausal e retroativa deliberada, é literalmente o arquiteto do reino populado pelos objetos de sua raiva. Quando eles deixam o foco físico, eles se encontrarão em uma paisagem que perfeitamente se encaixa com o seu estado interno, cercado por formas de pensamento de tudo e todos os quais eles passaram anos mentalmente discutindo. As expectativas religiosas funcionam do mesmo jeito, mas muitas vezes criam construtos ainda mais elaborados. Alguém que realmente acredita que eles enfrentarão um julgamento teatral após a morte, completo com trono de ouro e júris, encontrará exatamente esse cenário. Não porque é real e objetivo, mas porque sua expectativa está construindo pensamento por pensamento, crença por crença. A cena de julgamento parece completamente autêntica, porque, do ponto de vista da consciência criando realidade, ela é autêntica. Eles construíram-se por décadas de reação mental. Do outro lado, existem os materialistas que insistem que a consciência acaba com a morte. Sua falta de expectativa é incapaz de criar, o que Seth descreve como ambientes pós-morte empobrecidos, ambientes sem contraste limitados por paisagens que refletem sua crença na pobreza da existência não física. Eles não cessam de existir, mas encontram reinos que miram sua convicção de que nada interessante acontece além da morte física. E o detalhe é que os sistemas não estão programados contra nós. Cada momento de curiosidade genuína que você experimentou, cada vez que você sentiu amor autêntico ou admiração, cada instante de emoção criativa ou compaixão, essas experiências também construíram formas no reino do afterlife. Pessoas que cultivam sabedoria e entusiasmo criativo encontram paisagens vastas e responsivas cheias de oportunidades para exploração e crescimento. A diferença se encontra na qualidade de consciência que você habitualmente está transmitindo. O medo cria realidades rígidas e limitadas, porque o medo em si é sobre limitação e controle. O amor cria ambientes expansivos e fluidos, porque o amor é inerentemente criativo e orientado à curiosidade e constrói paisagens cheias de oportunidades de descoberta, porque a curiosidade procura expansão e novidade. O que faz isso particularmente urgente é que a maioria das pessoas não tem ideia de que esse processo de construção está acontecendo agora. Elas pensam que seus pensamentos privados são privados, seus medos secretos são contidos e seus dramas emocionais internos são apenas eventos mentais sem consequências externas. Mas, de acordo com o sistema de Seth, a consciência não tem um interior e um exterior do jeito que imaginamos. Seus pensamentos estão transmitindo em dimensões onde outra consciência pode percebê-los, onde eles atraem formas de pensamento similares, onde eles acumulam na realidade dimensional que você vai experimentar quando filtros físicos desaparecem. O que não é punição, é simplesmente como a consciência funciona. Você não está sendo julgado por forças externas. Você está experimentando as consequências naturais da consciência organizando-se de acordo com os padrões que você está criando ao pensar e sentir. E a parte liberadora é que uma vez que você entende esse processo, você pode começar a trabalhar com ele conscientemente e reversamente, ao invés de acidentalmente construir seu meio de vida através de hábitos emocionais inconscientes. Você pode começar a cultivar os tipos de pensamentos e sentimentos que constroem a realidade que você realmente quer experimentar. E essa lógica não tem nada a ver com pensamento positivo, é simplesmente sobre reconhecer a capacidade inconsciente de criação que você já executa e aprendendo a direcionar as suas intenções. Cada dia oferece milhares de oportunidades para escolher o que você está construindo em dimensões que você ainda não percebe diretamente, mas que um dia você poderá ver naturalmente, da mesma maneira que faz agora com esse espaço físico. Agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, você não está sozinho. De acordo com os ensinamentos de Seth, entidades desconhecidas, seres que morreram e transitaram de corpos físicos, ocupam o mesmo espaço que você faz agora mesmo. Elas estão aqui, percebendo a sua realidade, às vezes influenciando os seus pensamentos e decisões. Todos já sentiram isso em algum momento ou instante, onde a sua energia parece que foi sugada de você em determinado local. E aqui está a parte fascinante.
Elas não veem o seu mundo do jeito que você vê. Lembre-se da parte anterior de como o Sistema 2 opera como a dimensão criativa atrás da realidade física. Entidades existentes nesse reino percebem o seu mundo sólido, material, do jeito que você pode experimentar um sonho lúcido. Eles veem através das aparências físicas as estruturas energéticas simbólicas abaixo. Sua mesa de jantar não é um objeto sólido para eles, é uma forma de pensar, expressando ideias sobre reunião, alimentação e conexão com a família. Seu trabalho aparece como padrões de ambição, medo, criatividade e dinâmicas de poder. Isso lhes dá uma perspectiva única sobre as situações da sua vida. Eles podem perceber o movimento energético se formando em direção a certos resultados antes que esses resultados se manifestem fisicamente. E eles podem plantar sugestões em sua consciência que se espalham, e que você ingenuamente assume que são seus próprios pensamentos originais. Agora, antes de você começar a se sentir invadido ou manipulado, entenda que isso não é possessão no sentido de Hollywood. É mais como inspiração colaborativa acontecendo abaixo de sua percepção habitual de consciência presente. Pense nesses momentos em que uma intuição surge de absolutamente lugar nenhum e de repente você sabe que precisa chamar alguém ou você um impulso enorme de pegar um caminho diferente para casa. Às vezes, esses impulsos mudam sua trajetória inteira. A solução para um problema que você lutou por meses aparece completamente formada enquanto você escova os dentes. Ou você entra em algum local e sente uma presença inegável, como se alguém invisível estivesse do seu lado. Essas experiências geralmente envolvem o que Seth chama de aventuras cooperativas entre consciência encarnada e desconhecida. Mas nem todas essas interações de entidades são benéficas. Seth identifica 3 categorias principais de seres com que você está interagindo, percebendo ou não. Primeiro, são humanos confusos e novos que não aceitaram completamente sua morte. E ainda estão tentando viver vidas físicas, afastando-se de pessoas e lugares familiares. Pode-se dizer que estão no limbo. Essas entidades geralmente criam aquele sentimento pesado e agitado em locais certos. Eles não são maliciosos, apenas perdidos e desesperadamente tentando se reengajar com o mundo físico que lembram. A segunda categoria é mais problemática e perigosa, pode-se dizer que são o que muitos chamam de obsessores, que são entidades que veem humanos vivos como forças de energia. Esses seres aprenderam a alimentar estados emocionais particulares, geralmente medo, raiva ou desespero. Eles são habilidosos em inserir pensamentos que geram seus alimentos emocionais preferidos. Aquela onda de ansiedade inexplicável, e a espiral de pensamentos negativos que parecem vir de lugar nenhum, aquela dor de estômago que não se encaixa com o que está acontecendo na sua vida, isso pode ser sinal de influência parasítica astral. A terceira categoria consiste em seres genuinamente benéficos, incluindo aspectos da sua própria identidade maior tentando se comunicar como um guia. Isso pode ser o que as pessoas tradicionalmente chamam de guia espiritual, parentes falecidos, ou até versões prováveis de si mesmo chegando de volta para oferecer ajuda. Eles são a fonte das suas ideias mais inspiradoras, e que enriquecem sua criatividade, atos de intuição que te afastam do perigo, aquela clareza que de repente surge e te ajuda a ver soluções que você estava perdendo. E Seth oferece um sistema prático para discernimento. Entidades benéficas enriquecem sua autonomia, clareza e poder criativo. Sua influência te deixa mais capaz, mais você mesmo e mais capaz de navegar sua vida eficientemente. Entidades problemáticas forçam dependência, medo ou orgulho. E suas sugestões fazem você se sentir desamparado, ansioso ou artificialmente com o ego inflado e superior aos outros. Preste atenção à qualidade de impulsos repentinos que surgem na sua mente. O pensamento parece ser sua voz mental natural? Ou ele tem uma sensação diferente? Guias benéficos geralmente vêm com uma sensação de certeza e clareza, mesmo se a sugestão parece desafiante. Influências negativas geralmente carregam tons sutis de urgência, medo ou promessas de atalhos fáceis para problemas complexos. E Seth enfatiza, a qualidade de sua consciência determina a qualidade de seres que você atrai. Se você está operando principalmente por medo, você magnetiza entidades assustadoras que reforçam esse estado emocional. Se você cultiva amor, curiosidade e entusiasmo criativo, você atrairá seres que amplificam essas qualidades. O que não é vitimização, mas um simples reconhecimento de como a consciência funciona como uma frequência de rádio naturalmente se ajustando a frequências semelhantes. Isso nos traz ao aspecto da responsabilidade. Segundo Seth, nada pode influenciar você sem seu consenso, mesmo que esse consenso seja inconsciente. Se você está constantemente preocupado com dinheiro,
você está inconscientemente convocando entidades que se especializam em ansiedade financeira. Se você está genuinamente comprometido com expressão criativa, você atrairá seres que podem aumentar suas habilidades artísticas. As implicações práticas são profundas. Comece a prestar atenção aos pensamentos que surgem em sua consciência, especialmente aqueles que não se sentem como sua voz mental comum. Note quando seu estômago muda dramaticamente sem uma causa externa óbvia. Observe que ambientes te fazem se sentir energizado ou apagado. Você pode escolher conscientemente qual tipo de entidades convocar em sua experiência. Antes de decisões importantes, você pode mentalmente pedir conselhos de seres que têm o seu bem-estar em mente. Quando você sente essa energia pesada e confusa, você pode firmemente, mas amigavelmente pedir a qualquer entidade perdida para se mover para a luz e encontrar a ajuda adequada que necessita. Isso não é apenas teoria metafísica, é preparação prática para sua experiência após a morte. Quando você morre, sua habilidade de perceber essas entidades se torna inevitável. As habilidades de discernimento que você desenvolve agora te servirão então. Você terá que distinguir entre guias e seres que podem tentar manipular você nos reinos do passado. Entender a influência de uma entidade também explica por que certos locais são carregados de energias particulares. Aquela casa que está no mercado por muito tempo, a oficina onde todo mundo parece perpetuamente estressado, a loja de café onde ideias criativas fluem desesperadamente. Esses lugares geralmente têm habitantes desesperados cuja consciência permeia o ambiente. O objetivo não é se tornar paranoico sobre influências invisíveis, mas reconhecer que você já está sempre participando em uma comunidade muito maior de consciência do que você tem capacidade de perceber. E aprendendo a navegar essas interações com habilidade, tem-se um poder enorme para enriquecer sua vida atual enquanto se preparas para a consciência expandida que a próxima vida lhe traz. Seus companheiros invisíveis são reais. Influentes e com compreensão adequada eles podem se tornar aliados genuínos em sua criação e expressão criativa. E aqui está a coisa sobre a morte que completamente quebrará tudo o que você pensa que conhece. Ela não é uma jornada de fato. Não há túnel, não há cruzamento, não há transporte daqui para lá. Sete descreve a morte com uma precisão absurda, como algo muito mais elegante e imediato. Uma mudança de frequência, como trocar de uma estação de rádio para outra sem nem perceber. Quando a consciência se esvazia do foco físico, algo extraordinário acontece. Sua consciência não viaja para lugar nenhum. Ela se expande. E de repente, você percebe que pode pensar e acessar qualquer local instantaneamente. Pensou em visitar a casa onde você cresceu? O pensamento em si o coloca lá. Pensou em se comunicar com alguém? Suas intenções o transmitem diretamente. Sem palavras necessárias. Leis físicas que parecem absolutas como gravidade, distância, tempo, revelam-se como acordos temporários que você fez enquanto vestia o uniforme biológico que você chama de corpo. Sete sempre enfatizava repetidamente que é crucial se lembrar que essas habilidades sempre foram suas. Cada uma delas. Enquanto você vive focado nos sensores físicos, você simplesmente não conseguia acessá-las. Como tentar ouvir um sussurro em um concerto de rock. Sete não te dá poderes mágicos. Ele remove os filtros sensoriais que bloqueiam as suas habilidades naturais. É aqui onde o aviso de Sete se torna urgente. Se você passou décadas acreditando que você é nada mais do que uma máquina biológica, inútil, limitada, dependente de circunstâncias externas para a felicidade, essa crença não magicamente evapora quando seu coração para de bater. A desorientação que as pessoas experimentam após a morte não é da transição em si. É do contraste da colisão agitada entre habilidades expandidas repentinamente e crenças profundamente enraizadas sobre o que é possível. Sete descreve isso com precisão absoluta. Alguém que espera nada após a morte, cria exatamente isso, um vazio feito de sua própria energia psíquica. Eles literalmente se criam em um vazio e então perguntam por que a existência se sente vazia. Outros acreditam que merecem punição. Manifestam acusadores e torturadores construídos totalmente de seu culpado e medo. Esses não são acusadores externos, são formas de pensamento criadas por si mesmos apoiadas por décadas de condenação pessoal. Enquanto isso, alguém que espera liberdade criativa descobre isso imediatamente. Eles pensam em um lindo jardim em sua existência e se encontram caminhando por ele em momentos.
Eles imaginam uma conversa com um parente morto e de repente estão juntos, se comunicando através de conhecimento direto ao invés de palavras embaralhadas. O ambiente de pós-vida responde à crença com imediatismo assustador, porque ela não tem sistema de filtro físico. Como mencionado anteriormente, em como a realidade física nos dá tempo de reconsiderar nossos pensamentos antes de se manifestarem. Essa demora desaparece completamente. A crença se torna experiência instantânea, sem aquele espaço de tempo generoso de tempo que antes te permitiria mudar de opinião. Isso revela algo profundo sobre o que você realmente acredita em vez de o que deseja acreditar. Você pode pensar ser espiritual e aberto, mas se sua programação mais profunda insiste em que você é fundamentalmente vazio e desvalorizado, é exatamente isso que você vai experimentar imediatamente após a morte. A pós-vida não se importa com suas crenças filosóficas ou afiliações religiosas. Ela responde apenas às suas convicções genuínas, geralmente inconscientes, sobre a realidade e seu lugar nela. Seth apontou que a maioria das pessoas carregam crenças sobre a morte que criariam exatamente a experiência confusa e limitada que eles próprios temem. Se você acredita que a consciência depende de função cerebral, você experimentará temporariamente essa limitação até que você perceba que os pensamentos ainda estão acontecendo apesar de não ter um cérebro físico. Se você acredita que você precisa de um corpo para existir, você vai criar uma réplica da sua forma física e se sentir preso nela. E aqui está o conhecimento liberador que muda tudo. Se a morte é simplesmente uma mudança em foco perceptual ao invés de uma jornada para outro lugar, então você pode praticar essa transição enquanto ainda está fisicamente vivo. Toda vez que você muda de atenção externa para a imaginação interna, você está realizando uma micro-morte. Quando você mergulha em algum trabalho criativo e perde a noção do tempo, você temporariamente mudou de frequência. Durante uma meditação profunda, quando sensações físicas se esvaziam e você experimenta consciência expandida, você está experimentando a mesma flexibilidade perceptual disponível após a morte. Estados de fluxo, momentos de transcendência, até mesmo sonhos lúcidos. Estes são todos ensaios para a última mudança de frequência. Você já está familiar com todo o processo de mover a atenção de sensação física para a experiência interna. A morte é apenas a última versão permanente de algo que você faz naturalmente centenas de vezes a cada dia. Esta compreensão transforma o conceito inteiro de preparação para a morte. Em vez de focar no comportamento moral para ter uma boa vida, você pode trabalhar diretamente com as crenças e flexibilidade perceptual. Pratique mudando de atenção conscientemente. Explore o que você realmente acredita sobre seu valor pessoal, suas capacidades e a natureza da realidade em si. Note onde você se sente inútil ou limitado e pergunte se essas restrições são realmente reais. As entidades que discutimos antes, esses seres desencarnados compartilhando seu espaço, eles já fizeram essa transição. Alguns se adaptaram rapidamente à sua experiência. E o que você está testemunhando agora é o espectro completo da experiência pós-morte. Desde espíritos confusos presos em padrões familiares até consciências mais evoluídas operando com total liberdade criativa. A mensagem de Seth aqui não é apenas sobre se preparar para a morte. É sobre reconhecer que o estado de consciência do pós-vida está disponível agora, no momento presente. As faixas de frequência se sobrepõem muito mais do que a maioria imagina. Comece a praticar os ajustes perceptuais que servirão tanto em vida quanto após a morte. Questione suas crenças sobre limitações. Explore sua capacidade natural de criar através da intenção focada. A morte não é uma porta para outro lugar, é a remoção de filtros que limitavam sua percepção do lugar onde você já está. O território permanece o mesmo. Apenas sua habilidade de navegá-lo se expande exponencialmente. Quando você muda de frequência no que chama de morte em sua última vida, algo extraordinário acontece, algo que a maioria das pessoas nunca compreende totalmente. Você não apenas se moveu para outro lugar. Você entrou em um estado onde todas as suas encarnações existem simultaneamente. Vidas passadas, presentes e futuras não estão organizadas em linha reta esperando sua vez. Elas estão acontecendo agora, acessíveis como diferentes pontos de foco dentro do mesmo presente eterno. Imagine estar em uma sala cheia de telas, cada uma exibindo um filme diferente, tudo passando ao mesmo tempo. Você pode se concentrar em qualquer tela, mergulhar em qualquer história, experimentar qualquer linha do tempo. Isso está muito mais próximo da realidade da consciência do que a progressão linear que muitos imaginam. Sua vida como camponês medieval, sua vida futura como colonizador espacial, sua experiência humana atual, e todas estão transmitindo simultaneamente no que Seth chama de presente espaçoso. E aqui está a parte perturbadora.
Quando a maioria das pessoas faz a transição para essa expansão de consciência, elas estão tão condicionadas por crenças físicas que imediatamente começam a planejar a próxima encarnação. E mal param para absorver a profundidade da experiência pós-morte antes de mergulhar de volta no foco físico. É como alguém que está se afogando, conseguisse emergir, respirar por um segundo e logo mergulha novamente sem aprender a nadar. Isso cria o que equivale a um vício de reencarnação. A vida física se torna um padrão repetitivo no qual os mesmos temas se desenrolam com cenários e personagens diferentes, mas as crenças centrais que impulsionam a experiência nunca mudam realmente. O pós-vida se torna apenas um intervalo entre atos de uma mesma peça. Você pode mudar de ser um artista frustrado na Paris de 1920 para um músico frustrado na Nashville moderna, mas se suas crenças sobre criatividade, valor pessoal e limitação permanecem as mesmas, você está vivendo essencialmente a mesma experiência, apenas com detalhes atualizados. A parte realmente sólida é perceber como esse ciclo opera fora do tempo linear. Agora mesmo, através das escolhas e crenças atuais, você está moldando os parâmetros da sua próxima encarnação. E, como o ciclo existe no tempo simultâneo, você também está influenciando aquilo que chama de vidas passadas. Criando um padrão de autossabotagem hoje, e essa cura ecoa por todas as suas encarnações ao mesmo tempo. Reforce uma limitação agora, e ela se fortalece em toda a linha. Isso é responsabilidade em uma escala que poucos consideram. As crenças que você mantém, os padrões que perpetua, as limitações que aceita, tudo isso cria a estrutura em que suas futuras encarnações operarão. Essas vidas futuras já existem em forma potencial, sendo moldadas pela sua consciência atual. Não é que você esteja se condenando a repetir erros, é que você está participando ativamente da criação de todo o panorama experiencial ao longo de muitas vidas. A maioria das pessoas entra no pós-vida tão focada no que deu errado na vida recém-encerrada que imediatamente começa a planejar como consertar na próxima. São como estudantes que falham na prova, em vez de estudar o que erraram, correm para refazê-la. O pós-vida oferece a oportunidade extraordinária de entender padrões maiores, ver como crenças criam realidade, reconhecer temas recorrentes. Mas, em vez de absorver essas percepções, a consciência retorna rapidamente ao foco físico, movida por emoções não resolvidas e crenças incompletas. A maturidade espiritual genuína é completamente diferente. É permanecer consciente nos dois estados, totalmente presente na vida física enquanto mantém a consciência da sua identidade maior, que está totalmente presente no pós-vida enquanto retém as lições do físico. Em vez de ricochetear entre esses dois modos, você passa a entendê-los como aspectos complementares da mesma consciência. Ao reconhecer que já está dentro deste ciclo, algo poderoso muda. Você percebe que cada momento da vida atual é, simultaneamente, item preparação para sua próxima encarnação, item cura para encarnações passadas, item expansão de possibilidades para todas as suas existências. A forma como você lida com desafios hoje cria resiliência que poderá acessar em vidas futuras. As crenças limitantes que dissolve agora libertam potencial criativo em todo o ciclo de reencarnação. Você percebe que padrões recorrentes, na criatividade, dinheiro, relacionamentos, medo, autoestima, não são obstáculos aleatórios, mas áreas onde sua consciência trabalha para se expandir além dos limites atuais. A libertação vem quando você percebe que não está preso no ciclo, está participando dele. O objetivo não é escapar, mas despertar dentro dele. Práticas de navegação consciente. 1. Trate pensamentos como forças criativas. No pós-vida, pensamentos não são comentários, são mecanismos criativos. Pensamentos persistentes são instruções que moldam realidades. Sua prática. Observe pensamentos recorrentes e mude o tom emocional. Não force positividade, mas mude a vibração que acompanha a ideia. 2. Sonhos lúcidos como treinamento para a morte. Segundo 7. Sonhos são imersões na mesma realidade pós-vida, só que com um corpo físico que retorna ao acordar. Aprender lucidez nos sonhos treina sua consciência para permanecer estável quando o corpo não for mais o ponto de retorno. 3. Questionar crenças sobre morte, identidade e criação. Crenças atuam como comandos criativos no pós-vida. O exercício. Escreva todas as crenças sobre quem você é e o que acontece após a morte, e examine criticamente. 4. Cultivar sentidos internos. Intuição, leitura de ambiente, saber sem saber como, essas faculdades são seus sentidos naturais no pós-vida. A prática é notar sem racionalizar. Essas práticas são importantes porque você já está criando agora as condições do seu pós-vida, consciente ou não. A mudança final de perspectiva. Você não é um corpo que possui uma alma. Você é uma consciência eterna que está usando um corpo para aprender certas habilidades. O sono é um ensaio da morte. Você solta o físico,
cria mundos com pensamento, interage com entidades, navega no não físico. A única diferença é que ao dormir você retorna, e ao morrer, não. A vida física é uma escolha. Você veio aqui pelo valor do atrito, da resistência, da manifestação com delay, porque isso desenvolve habilidades que a manifestação instantânea do pós-vida não desenvolve. A morte não precisa ser um choque ou um mistério. Você já está operando na realidade pós-vida, apenas com parte da atenção focada na experiência física. O despertar consiste em viver com essa consciência agora. Dimensão dourada, o cosmos se abre. Somos um com o universo.